O martírio de Policarpo. Prefácio. Policarpo nasceu no ano 69 da Era Comum e morreu no ano 155, com 86 anos. Foi discípulo direto do apóstolo João e exerceu o cargo de bispo na igreja de Esmirna. Ele é tido em alta estima pela igreja primitiva, sendo citado por muitos autores cristãos de seu tempo e posteriores ao seu tempo. Com a morte dos apóstolos, heresias começaram a serem criadas e divulgadas, principalmente as heresias gnósticas. Os gnósticos afirmavam que o verdadeiro cristianismo havia sido entendido da maneira errada e que a doutrina original estava associada com cultos de mistérios greco-romanos. Policarpo, conhecido como o Grande Mestre da Ásia, foi um dos primeiros a confrontar essa heresia. Além disso, foi mestre de Ireneu de Lyon, que escreveu a obra intitulada Contra as Heresias, para refutar os ensinamentos gnósticos. O martírio de Policarpo foi um relato escrito que circulava entre as igrejas no século II em diante. Esse martírio é prova que sua ortodoxia de fato era real, e que a aprovação de Deus estava sobre ele, por meio de uma vida de virtude e marcada por sinais e maravilhas. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 1. O assunto sobre o qual escrevemos. Temos escrito a vocês, irmãos, sobre o que se refere aos mártires, e especialmente ao bendito Policarpo, que pôs fim à perseguição, tendo, por assim dizer, colocado um selo sobre ela, por meio do seu martírio. Pois quase todos os eventos que aconteceram anteriormente a este, aconteceram para que o Senhor nos mostrasse do alto um martírio que se tornaria o Evangelho. Pois ele esperou ser entregue, assim como o Senhor tinha feito, para que nós também nos tornássemos seus seguidores, enquanto olhamos não apenas para o que nos diz respeito, mas temos consideração também para com o nosso próximo. Pois faz parte de um amor verdadeiro e fundado, não só desejar a salvação de si mesmo, mas também de todos os irmãos. Capítulo 2. A maravilhosa constância dos mártires. Todos os martírios, então, foram nobres e abençoados, aconteceram de acordo com a vontade de Deus. Pois cabe a nós, que professamos maior devoção do que os outros, atribuir a Deus a autoridade sobre todas as coisas. E verdadeiramente, quem pode deixar de admirar sua nobreza de espírito e sua paciência, com aquele amor para com seu Senhor que eles demonstraram? Quem, quando eles estavam tão dilacerados por flagelos, que a estrutura de seus corpos, até mesmo veias e artérias internas foram abertas, ainda eram suportadas pacientemente, enquanto até aqueles que estavam por perto os lamentavam. Mas eles alcançaram tal grau de magnanimidade, que nenhum deles deixou escapar um suspiro ou gemido, provando assim a todos nós que aqueles santos mártires de Cristo, no mesmo momento em que sofreram tais tormentos, estavam ausentes do corpo, ou melhor, que o Senhor então ficou ao lado deles e comungou com eles. E, olhando para a graça de Cristo, eles desprezaram todos os tormentos deste mundo, redimindo-se do castigo eterno pelo sofrimento de uma única hora. Por essa razão, o fogo de seus executores selvagens parecia frio para eles. Pois eles pretendiam escapar daquele fogo, que é eterno e nunca será apagado, aguardando com os olhos de seu coração as coisas boas, que estão reservadas para aqueles que perduram, coisas que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, e não subiram ao coração do homem, mas foram reveladas pelo Senhor a eles, visto que já não eram homens, mas já haviam se tornado anjos. E, da mesma forma, aqueles que foram condenados às feras suportaram terríveis torturas, sendo estendidos em camas cheias de espinhos, e submetidos a vários outros tipos de tormentos, a fim de que, se fosse possível, o tirano pudesse, por suas torturas persistentes, conduzirem-nos a uma negação de Cristo. Capítulo 3. A constância de Germânico. A morte de Policarpo é exigida. Pois o diabo realmente inventou muitas coisas contra eles, mas graças a Deus, ele não conseguiu prevalecer sobre tudo. Pois o mais nobre Germânico fortaleceu a timidez dos outros com sua própria paciência e lutou heroicamente com as feras. Pois, quando o procônsul procurou persuadi-lo e exortou a ter piedade de sua idade, ele atraiu a fera para si, e a provocou, desejoso de escapar ainda mais rapidamente de um mundo injusto e ímpio. Mas diante disso, toda a multidão, maravilhada com a nobreza de espírito, demonstrada pela raça devota e piedosa dos cristãos, gritou, abre aspas,
fora com os ateus, que Policarpo seja procurado. Fecha aspas. Capítulo 4. Quintus, o apóstata. Agora, um chamado Quintus, um frígio, que recentemente viera da Frígia, quando viu os animais selvagens, ficou com medo. Este foi o homem que forçou a si mesmo e a alguns outros a se apresentarem voluntariamente para julgamento. O procônsul, depois de muitas súplicas, fez com que ele fosse persuadido a jurar e oferecer sacrifícios. Portanto, irmãos, não recomendamos os que se entregam ao sofrimento, visto que o Evangelho não ensina a fazê-lo. Capítulo 5. A partida e a visão de Policarpo. Mas o mais admirável Policarpo, quando soube pela primeira vez que era procurado, não se perturbou em nenhuma medida, mas resolveu continuar na cidade. No entanto, em deferência ao desejo de muitos, ele foi persuadido a deixá-lo. Ele partiu, portanto, para uma casa de campo não muito distante da cidade. Lá ele ficou com alguns amigos, não se dedicando a nada, mas orar por todos os homens e pelas igrejas em todo o mundo durante noite e dia, de acordo com seu costume. E enquanto ele orava, uma visão se apresentou a ele 3 dias antes de ser levado. O travesseiro sob sua cabeça parecia-lhe em chamas. Após isso, voltando-se para aqueles que estavam com ele, disse-lhes profeticamente: abre aspas. Devo ser queimado vivo. Fecha aspas. Capítulo 6. Policarpo é traído por um servo. E quando aqueles que o procuravam estavam perto, ele partiu para outra habitação, para onde seus perseguidores o perseguiram imediatamente. E quando eles não o encontraram, eles prenderam 2 jovens que estavam lá, um dos quais, sendo torturado, confessou. Era impossível que continuasse escondido, pois os que o traíram eram da sua própria casa. O irenarca de nome Herodes apressou-se em trazê-lo ao estádio. Isso tudo aconteceu para que ele pudesse cumprir sua sorte especial, tornando-se participante de Cristo, e para que aqueles que o traíram fossem castigados como Judas. Era dever do irenarca prender todos os perturbadores da paz pública. Capítulo 7. Policarpo é encontrado por seus perseguidores. Seus perseguidores então, junto com os cavaleiros, e levando consigo os jovens, saíram à hora da ceia no dia da preparação, com suas armas usuais, como se estivessem indo contra um ladrão. E chegando ao lugar onde ele estava ao entardecer, eles o encontraram deitado no cenáculo de casinha, da qual ele poderia ter escapado para outro lugar. Mas ele recusou, dizendo: abre aspas. Seja feita a vontade de Deus. Fecha aspas. Então, quando soube que eles tinham vindo, desceu e falou com eles. E como os presentes se maravilharam com sua idade e constância, alguns disseram: abre aspas. Foi feito tanto esforço para capturar um homem tão venerável? Fecha aspas. Imediatamente então, naquela mesma hora, ele ordenou que algo para comer e beber fosse colocado diante deles, tanto quanto eles realmente quisessem, enquanto ele implorava para que concedessem uma hora para orar sem perturbação. E, ao lhe darem licença, ele se levantou e orou, cheio da graça de Deus, de modo que não pôde cessar por 2 horas inteiras, para o espanto dos que o ouviram, tanto que muitos começaram a se arrepender de terem vindo diante de um homem tão piedoso e venerável. Capítulo 8. Policarpo é levado para a cidade. Agora, assim que ele parou de rezar, tendo feito menção de tudo o que em algum momento havia entrado em contato com ele, tanto pequenos como grandes, ilustres e obscuros, assim como toda a Igreja Católica em todo o mundo, tendo chegado a hora de sua partida, eles o colocaram sobre um asno e o conduziram para a cidade, sendo o dia do grande sábado. E o irenarca Herodes, acompanhado por seu pai Nicetes, o encontraram, e o levaram para a carruagem, onde sentaram-se ao seu lado, e se esforçaram para persuadi-lo, dizendo: abre aspas. Que mal há em dizer que César é o Senhor, e que mal há no sacrifício em tais ocasiões para poder garantir a segurança? Fecha aspas. Mas ele a princípio não lhes respondeu, e quando eles continuaram a insistir com ele, ele disse que não faria o que eles lhe aconselharam. Assim, eles, sem esperança de persuadi-lo, começaram a falar-lhe palavras amargas, e lançaram-no com violência do carro, de modo que, ao descer da carruagem, deslocou a perna na queda. Mas sem ser perturbado, e como se nada sofresse, avançou com ansiedade e com toda pressa, foi conduzido ao estádio, onde o tumulto era tão grande que não havia possibilidade de ser ouvido. Capítulo 9. Policarpo se recusa a insultar Cristo. Agora, quando Policarpo estava entrando no estádio, veio-lhe uma voz do céu, dizendo: abre aspas. Seja forte, e mostra-te um homem, ó Policarpo.
Fecha aspas. Ninguém viu quem falou com ele, mas os nossos irmãos que estavam presentes ouviram a voz. E quando ele foi levado à frente, o tumulto tornou-se grande, quando souberam que Policarpo fora levado. E quando ele se aproximou, o procônsul perguntou se ele era Policarpo. Ao confessar que sim, o procônsul procurou persuadi-lo a negar Cristo, dizendo, abre aspas, ter respeito pela tua velhice, fecha aspas, e outras coisas semelhantes. De acordo com seu costume, o instigou a jurar pela fortuna de César, e a dizer, abre aspas, fora com os ateus, fecha aspas. Mas Policarpo, olhando com um semblante severo para toda a multidão de ímpios pagãos no estádio, e acenando sua mão em direção a eles, enquanto com gemidos ele erguia os olhos para o céu, disse, abre aspas, fora com os ateus, fecha aspas. Então, o procônsul incitando, disse, abre aspas, jure e te deixarei em liberdade, reprove a Cristo, fecha aspas. No entanto, Policarpo declarou, abre aspas, 86 anos eu o servi, e ele nunca me fez mal, como então posso blasfemar contra meu rei e salvador? Fecha aspas. Capítulo 10. Policarpo se confessa um cristão. E quando o procônsul mais uma vez pressionou-o para jurar pela fortuna de César, Policarpo respondeu, abre aspas, já que você está inutilmente me instigando a jurar pela fortuna de César, e fingir não saber quem eu sou, ouça-me declarar com ousadia, eu sou um cristão. E se você deseja aprender quais são as doutrinas do cristianismo, designe-me um dia, e você as ouvirá. Fecha aspas. O procônsul respondeu, para ele tentar persuadir o povo. Mas Policarpo disse, abre aspas, a ti julguei justo prestar contas de minha fé, pois somos ensinados a dar toda a honra devida aos poderes e autoridades que são ordenados por Deus. Mas, quanto a estes, não os considero dignos de receber qualquer conta de mim. Fecha aspas. Capítulo 11. Nenhuma ameaça tem qualquer efeito em Policarpo. O procônsul então ameaçou lhe entregar as férias se ele não se arrependesse. Mas Policarpo respondeu, abre aspas, chame-os então, pois não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom, para adotar o que é mal. E é bom para mim ser mudado do mal para o que é justo. Fecha aspas. Mas novamente o procônsul o ameaçou. Agora a ameaça era de ser consumido pelo fogo, caso ele não se arrependesse. Mas Policarpo respondeu, abre aspas, tu me ameaças com fogo que arde por 1 hora, e depois se apaga, mas és ignorante do fogo do julgamento vindouro e do castigo eterno, reservado para os ímpios. Mas por que demoras para fazer o que quer? Traga-me o que tu quer. Fecha aspas. Capítulo 12. Policarpo é condenado a ser queimado. Enquanto ele falava essas e muitas outras coisas semelhantes, ele estava cheio de confiança e alegria, e seu semblante estava cheio de graça, de modo que não apenas não caiu, como se incomodado com as coisas que lhe diziam, mas, pelo contrário, o procônsul ficou surpreso e enviou seu arauto para proclamar 3 vezes no meio do estádio que Policarpo confessou que era cristão. Tendo esta proclamação sido feita pelo arauto, toda a multidão de pagãos e judeus, que morava em Esmirna, gritou com fúria incontrolável em alta voz que aquele era o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, e o destruidor de seus deuses, aquele que tem ensinado muitos a não sacrificar ou adorar os deuses. Falando assim, eles clamaram e imploraram a Filipe, o asiarca, que soltasse um leão sobre Policarpo. Mas Filipe respondeu que não era lícito fazê-lo, pois os shows de feras já haviam terminado. Então, pareceu-lhes bom gritar com um consentimento, que Policarpo deveria ser queimado vivo. Pois assim convinha que se cumprisse a visão que lhe foi revelada a respeito de seu travesseiro, quando, ao vê-lo pegando fogo enquanto orava, voltou-se e disse profeticamente aos fiéis que estavam com ele, que deveria ser queimado vivo. Capítulo 13. A pilha funerária é erguida. Isso, então, foi levado a efeito com maior velocidade do que foi falado, as multidões imediatamente juntando lenha das lojas, e os judeus de acordo com seu costume, auxiliando-os avidamente nisso. E quando a pilha funerária ficou pronta, Policarpo, deixando de lado todas as suas vestes e afrouxando o cinto, procurou também tirar as sandálias, coisa que ele não estava acostumado a fazer. Pois, devido à sua vida santa, ele era, mesmo antes de seu martírio, adornado com todo tipo de bem. Imediatamente então eles o cercaram com aquelas substâncias que haviam sido preparadas para a pilha funerária. Mas quando também estavam prestes a fixá-lo com pregos, ele disse, abre aspas,
deixem-me como estou, pois aquele que me dá força para suportar o fogo, também me capacitará de permanecer sem me mover na pilha. Fecha aspas. Capítulo 14. A oração de Policarpo. Eles então não o prenderam, mas simplesmente o amarraram. E ele, colocando as mãos atrás de si, e sendo amarrado como um carneiro distinto, tirado de um grande rebanho para sacrifício, e preparado para ser um holocausto aceitável a Deus, olhou para os céus e disse: abre aspas. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai de teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, por quem recebemos o conhecimento de ti, ó Deus dos anjos e poderes, e de toda a criatura, e de toda a raça dos justos, dou graças a ti porque me consideraste digno deste dia e desta hora, para que eu participasse no número dos teus mártires, no cálice do teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna, tanto da alma como do corpo, por meio da incorrupção concedida pelo Espírito Santo, entre os quais posso ser aceito neste dia diante de ti como um sacrifício farto e aceitável, conforme tu, ó Deus sempre verdadeiro, predestinou, revelando de antemão a mim, e agora cumprindo. Portanto também te louvo por todas as coisas, eu te bendigo, eu te glorifico, junto com o eterno e celestial Jesus Cristo, teu Filho amado, com quem, a ti o Espírito Santo, seja a glória, agora e em todos os tempos vindouros. Amém. Fecha aspas. Capítulo 15. Policarpo não é ferido pelo fogo. Quando ele pronunciou este amém e terminou sua oração, aqueles que foram designados para esse propósito acenderam o fogo. E quando a chama resplandeceu com grande fúria, nós, a quem foi dado para testemunhá-lo, vimos um grande milagre, e fomos preservados para que pudéssemos relatar a outros o que então aconteceu. Pois o fogo, tomando a forma de um arco, como a vela de um navio ao se encher pelo vento, envolve como por um círculo o corpo do mártir. E ele apareceu por dentro não como carne que é queimada, mas como pão que é assado, ou como ouro e prata brilhando em uma fornalha. Além disso, percebemos um odor doce vindo da pilha, como se o Líbano ou alguma dessas especiarias preciosas estivessem fumegando ali. Capítulo 16. Policarpo é perfurado por uma adaga. Por fim, quando aqueles homens perversos perceberam que seu corpo não poderia ser consumido pelo fogo, eles ordenaram a um carrasco que se aproximasse e o perfurasse como uma adaga. E ao fazer isso, saiu uma pomba e uma grande quantidade de sangue, de modo que o fogo se apagou. E todas as pessoas se perguntavam que deveria haver tal diferença entre os incrédulos e os eleitos, dos quais este admirável Policarpo foi um, tendo em nossos próprios tempos sido um professor apostólico e profético, além de bispo da igreja de Esmirna. Pois cada palavra que saiu de sua boca foi, ou ainda será cumprida. Capítulo 17. Os cristãos não recebem o corpo de Policarpo. Mas quando o adversário da raça dos justos, o invejoso, o malicioso e o perverso, percebeu a natureza impressionante do seu martírio, e considerou a vida irrepreensível que ele levou desde o início, e como ele foi agora coroado com a coroa da imortalidade, tendo sem dúvida recebido sua recompensa, ele fez o máximo para que nem a menor lembrança dele fosse obtida por nós, embora muitos desejassem fazer isso, e se tornarem possuidores da sua carne sagrada. Por isso, sugeriu a Nicetes, pai de Herodes e irmão de Alce, que fosse pedir ao governador que não entregasse seu corpo para ser sepultado, segundo ele, para que não abandonassem aquele que foi crucificado, e começassem a adorar Policarpo. Isso ele disse por sugestão e persuasão urgente dos judeus, que também nos observavam, e por não saberem que nunca é possível que abandonemos a Cristo, que sofreu pela salvação dos que serão salvos em todo o mundo, nem para adorar qualquer outro. Por ele, na verdade, como sendo Filho de Deus, nós o adoramos, mas os mártires, como discípulos e seguidores do Senhor, amamos dignamente por causa do seu extraordinário carinho para com seu próprio Rei e Mestre, de quem possamos também ser feitos companheiros e discípulos. Capítulo 18. O corpo de Policarpo é queimado. O centurião então, vendo a contenda provocada pelos judeus, colocou o corpo no meio do fogo e o consumiu. Consequentemente, nós depois pegamos seus ossos, como sendo mais preciosos do que as joias mais primorosas, e mais purificadas do que o ouro, assim, os depositamos em um lugar apropriado, para onde, sendo reunidos, conforme a oportunidade nos é permitida, com alegria e regozijo, o Senhor nos conceda a celebração do aniversário do seu martírio, tanto em memória daqueles que já terminaram a sua carreira, como para o exercício e preparação daqueles que ainda não seguiram os seus passos. Capítulo 19. O louvor do martírio de Policarpo.
Este, então, é o relato do bendito Policarpo, que, sendo o 12º martirizado em Esmirna, ainda ocupa um lugar próprio na memória de todos os homens, de modo que é falado em toda parte pelos próprios pagãos. Ele não foi apenas um professor ilustre, mas também um mártir preeminente, cujo martírio todos desejam imitar, por ter sido totalmente consistente com o Evangelho de Cristo. Pois, tendo vencido pela paciência o governador injusto, e assim, adquirido coroa da imortalidade, ele agora, com os apóstolos e todos os justos no céu, com alegria glorificam a Deus, o Pai, e abençoa nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador de nossas almas, o governador de nossos corpos e o pastor da Igreja Universal em todo o mundo. Capítulo 20. Esta epístola deve ser transmitida aos irmãos. Visto que, então, vocês solicitaram que fôssemos amplamente informados sobre o que realmente aconteceu, no momento enviamos a vocês este relato resumido por meio de nosso irmão Marcos. Portanto, quando vocês mesmos tiverem lido esta epístola, tenham o prazer de enviá-la aos irmãos mais distantes, para que também glorifiquem ao Senhor, que faz tal escolha por seus próprios servos. Aquele que é capaz de trazer a todos nós, pela sua graça e bondade, para o seu reino eterno, por meio de seu Filho unigênito Jesus Cristo, a ele seja a glória, e honra, e poder e majestade, para sempre. Amém. Saudem a todos os santos. Os que estão conosco te saúdam, e Evaristo, que escreveu esta epístola, com toda a sua casa. Capítulo 21. A data do martírio. Ora, o bendito Policarpo sofreu o martírio no 2º dia do mês Xanticos, no 7º dia antes do Cálends de maio, no grande sábado, na hora 8ª. Ele foi levado por Herodes, mas Jesus Cristo sendo rei para sempre, a quem seja glória, honra, majestade e um trono eterno, de geração a geração. Amém. Capítulo 22. Saudação. Desejamos a vocês, irmãos, toda a felicidade, enquanto caminham segundo a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, com quem seja glória a Deus Pai e ao Espírito Santo, para a salvação de seus santos eleitos, após cujo exemplo o bendito Policarpo sofreu, que nós também possamos ser encontrados no reino de Jesus Cristo. Essas coisas, Caius transcreveu da cópia de Irineu, que era um discípulo de Policarpo, tendo ele mesmo sido íntimo de Irineu. E eu, Sócrates, transcrevi-os em Corinto, a partir da cópia de Caius. A graça esteja com todos vocês. Amém.